Hoje recebemos o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Dr. Filomeno, muito boa noite, bem-vindo ao especial entrevista da Rede Girassol. Muito boa noite, Iracelma. Muito boa noite a todos os espectadores da TV Girassol. Muito bem, vamos começar esta especial entrevista. Está na liderança do Bloco Democrático há 4 anos, chegou ao cargo em 2021. De lá para cá, qual é a avaliação que se pode fazer do Bloco Democrático? Goza de boa saúde? Pois nós assumimos esta direção há 4 anos, como presidente do Bloco Democrático. Penso que ao longo deste tempo conseguimos desenvolver alguma atividade que permitiu também o crescimento do partido, permitiu a sua intervenção em várias causas populares, permitiu que houvesse também um maior conhecimento do partido por parte do povo angolano e entramos nas batalhas como as eleições de 2022, onde o Bloco Democrático conseguiu, embora no seio do grupo parlamentar da UNITA, 5 deputados. Crescimento do partido. De lá para cá, qual é a dimensão, qual é a base de militantes do partido? 2021, 2025? Pois nós crescemos. Quanto é que tinham e quanto é que têm atualmente? Estamos agora a fazer a nossa base de dados, porque há sempre um conjunto de questões que devem ser ajustadas. Nós vamos entrar agora para um congresso e neste congresso nós temos que ter os militantes todos registados e é isso que estamos a fazer. Não lhe posso dar assim um número exato. Um número aproximado, pelo menos. Que somos hoje, mas o Bloco, nas nossas contas, oscila aos 30 mil militantes. Está acima disto, com certeza. Então, estamos em todas as províncias onde temos todos os órgãos em pleno funcionamento. Como sabe, o Bloco Democrático tem órgãos deliberativos, órgãos executivos e de fiscalização. São 3 poderes que existem no mesmo partido. E em todas as províncias, com exceção das últimas 3, que já têm representantes, nós pensamos que nos próximos 2 meses estaremos já em todas as províncias, inclusive as novas, as 21, porque vamos fazer o nosso congresso em agosto e um dos requisitos é mesmo estarmos em todas as províncias, embora não concordemos com a divisão política administrativa, mas é um requisito também de lei que nós temos que cumprir enquanto partido político e assim faremos. Exatamente, disse há instantes sobre o congresso que deverá acontecer agora em agosto próximo, dentro de aproximadamente 2 meses, um congresso que vai contar com delegados de todas as províncias do país. Em termos de preparação, o que é que se pode esperar deste encontro? Bom, nós estamos a preparar o congresso tem um conjunto, digamos, de documentos regulatórios muito exigente, e as bases de dados do Congresso ou do partido têm que estar afinadas, porque, por exemplo, uma das exigências novas do partido é que o futuro presidente seja eleito por todos os membros do partido. Todos aqueles que estão inscritos, todos aqueles que estão em condições de eleger, que não tenham tido qualquer tipo de sanção, que tenham as suas cotas em dia. Portanto, isto exige organização. E vamos ter que eleger delegados em todas as províncias para poderem participar no Congresso. O Congresso também terá, já como delegados natos, todos os membros do Conselho Nacional atual, os membros também da Comissão de Fiscalização, mas há os outros delegados eleitos, não é? Portanto, quantos estamos nesta fase. Deverão participar neste conclave? Nós concordamos em 351 delegados em todo o país. 351 delegados. Portanto, estamos nesta fase preparatória. Com certeza que no nosso partido os grupos vão apresentar moções de orientação política, onde com certeza irá também constar a estratégia eleitoral do partido. E somos um partido em que o nosso Conselho Nacional depois vai ser composto por todos aqueles, ou por todas as moções que forem votadas na sua percentagem, não é? E então temos sempre um partido com várias opiniões. Várias opiniões, mas a pergunta que não se quer calar é: o Dr. Filomeno vai recandidatar-se à presidência
do partido? É uma pergunta que ainda é extemporânea, porque ainda não abrimos as candidaturas. Mas faltam poucos... Falta pouco tempo, sim, para o Congresso. Mas não tomamos ainda a decisão. Portanto, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos olhar agora para a Frente Patriótica. Exato, a Frente Patriótica, mas antes mesmo de passarmos para a FPU, gostava de saber se essa decisão de não apresentar ainda a candidatura é do Dr. Filomeno ou é a nível do partido? Não, a nível do partido ainda não estão abertas as candidaturas. Portanto, a nível pessoal, provavelmente alguns candidatos já deverão ter pensado, eu estou a pensar. Caso decida avançar com esta candidatura, acha que vai merecer o beneplácito dos mais de 300 delegados que vão participar no Congresso que está agendado para agosto? Não, penso que, pronto, o nosso partido é um partido aberto, como sabe, e, portanto, podem surgir várias candidaturas, não é? E, naturalmente, que qualquer direção, pelo trabalho que desenvolve, é sempre apreciado por uns, também há críticas de outros que podem ou não orientar o voto. Portanto, estamos tranquilos, acho que... Em relação aos 4 anos já que está à frente da liderança do Bloco Democrático, qual é o feedback? Qual é a avaliação que faz? No essencial, o feedback é positivo, mas há coisas que nós temos que ajustar. Que coisas são estas? Qualquer partido tem um conjunto de desafios, não é? Desde logo, estes desafios estão muito dependentes da natureza das pessoas. Há uma luta ideológica muito forte no partido, porque há uma influência muito forte da sociedade também no partido. E, portanto, há coisas que temos que ajustar nos quadros do partido, que temos que ajustar também no pensamento estratégico do partido, na disciplina do partido, na convicção dos seus militantes. Portanto, há todo, e agora nesta fase da convenção, vai haver naturalmente uma panóplia de opiniões críticas que nos vão ajudar a ultrapassar um conjunto de obstáculos. O partido está unido por esta altura? No essencial está. No essencial o partido está unido, o que não significa que haja unicidade e unanimidade em relação a todos os temas. Não existe. Nos temas fundamentais o partido está efetivamente unido, mas, portanto, há desejos próprios, há pessoas que entendiam que uma orientação aqui e ali poderia ser de outra maneira, o que é perfeitamente natural num partido democrático e aberto como o nosso. Não é? Quando fala em ajustamentos, que ajustamentos são esses, Dr. Filomeno? Ajustamentos é naturalmente relativamente àquilo que nós traçamos, não é? Nós precisamos de apurar, portanto, a funcionalidade do partido. Agora, nesta era moderna, e o nosso partido é um partido que vela pela modernidade, nós precisamos de adequar os meios que temos à nossa disposição à forma de trabalho do partido. Nós precisamos também de uma melhor compreensão da linha política do partido por parte dos seus membros, dos seus militantes. Nós somos um partido de causas, somos um partido que não é meramente um partido eleitoralista, um partido que tem que trabalhar para o empoderamento das comunidades, para lutarmos conjuntamente por objetivos que nós definimos e que são objetivos da vida do povo. Temos que lutar, digamos, por exemplo, contra a pobreza, temos que lutar por melhores condições de vida, temos que lutar para que haja leis trabalhistas e uma relação trabalhista adequada e, portanto, estes ajustamentos devem ser feitos. Portanto, a compreensão da linha política é um assunto que é permanente, sim, mas que nós precisamos mesmo trabalhar muito no seio do Bloco Democrático para poder dar maior vitalidade, digamos, à oposição política no país. Quando fala em trabalhar mais o Bloco Democrático, tem questões relacionadas a uma divisão no seio do próprio partido? Não, isto não é divisão. Opiniões diferentes não significa divisão, não é? Os partidos, o nosso partido é um partido que tem naturalmente várias
várias opiniões. O partido até estatutariamente não existe neste momento, não há, mas já houve. O partido pode formar correntes de opinião, não é? Portanto, desde que sejam correntes de opinião políticas, não é? Em que as pessoas acham que a linha política poderá ser outra e então devem e podem defender abertamente. Portanto, o partido não vai chamar faccionista a quem tiver uma opinião diferente, mesmo organizada no seio do partido. Portanto, isto é possível. Portanto, não é divisão, significam pontos de vista diferenciados. Quando mas fala a o questão... desafio que todos nós estamos de acordo por exemplo, aquilo que eu referi, o alinhamento com a política de partido em termos práticos, não é? Mas, Dr. Ser um partido mais acutilante, ter a compreensão que temos que partir dos problemas das comunidades. O partido não tem sido acutilante. Queremos mais. O que é que desejam mais por esta altura? Nós ainda não temos uma mudança clara da vida do país. O Bloco Democrático já esteve envolvido em várias lutas, que foram lutas exitosas e muito boas, não é? Mas precisamos de fazer mais. Todos nós, não é só o Bloco Democrático, toda a oposição, o que é que falta, precisa de fazer mais para poder... Não, há aqui uma situação que é preciso perceber da situação política nacional. Os partidos foram organizados e foram constituídos para estar num convívio democrático. Isto não tem acontecido? Este convívio democrático não tem acontecido? E o primeiro grande problema que nós temos no nosso país é que nós não temos instituições democráticas sólidas no país. O que é que falta, Dr. Filomeno? E isto da ausência de instituições democráticas sólidas no país faz com que a funcionalidade, quer do partido da oposição e sobretudo dos partidos da oposição, não seja o mais adequado. Por exemplo, eu tenho a felicidade de estar aqui consigo, mas eu sou há 4 anos presidente do Bloco Democrático e nunca fui entrevistado assim, em direto, pela TPA e pela TV Zimbo, não é? Que são organizações do Estado, e nós estamos agora num Estado que cada vez mais exige de nós, não é? Nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos para que o Estado consiga desempenhar um certo papel. E, portanto, o Estado tem que devolver de maneira igual estes impostos aos cidadãos. Isto não existe, significa que não há um ambiente normal. E como é que o Bloco Democrático... Isto reflete-se na atividade dos partidos políticos. Porquê? Porque os partidos têm que ter opinião constante. Porque os partidos expõem a sua vida no mercado para que haja escolhas. E esta opinião se faz apenas nos órgãos de comunicação social? Faz-se nos órgãos de comunicação social como prioritários, porque é muito importante que as pessoas conheçam a opinião, porque, imaginam, um partido não tem papel para 35 milhões de pessoas para distribuir assim. E nos órgãos de comunicação social, a nossa palavra vai ter com o cidadão com rapidez. Portanto, mas para além disso, há outro conjunto de obstáculos que se colocam à democratização do nosso país. Como sabe, ainda estamos num país com muita intolerância política, não é? E que, portanto, muita ação, muita atividade que os partidos têm que desenvolver têm problemas e são impedidos. Estamos num país em que, desde a liberdade... O Bloco Democrático sente-se impedido em desenvolver algumas atividades. Fala em intolerância política. Até para alugar um apartamento não é fácil com um partido político. Esta realidade é pouco conhecida pelas pessoas, não é? Mas o partido confronta-se com todo um conjunto de situações difíceis a este nível, porque efetivamente as instituições democráticas no nosso país não funcionam, não estão ainda, digamos, à altura do Estado de Direito. Portanto, mas qual tem sido a posição do Bloco Democrático em relação a estas questões que está aqui a apresentar? Esta posição que está a apresentar. O Bloco Democrático é um partido que contesta, não é? O Bloco Democrático tem vários comunicados de repúdio. Só contestar é suficiente? Não, desse ponto de vista é a contestação. Deste ponto de vista é a contestação. Agora, nós não temos capacidade financeira, por exemplo, para termos uma televisão própria. Não temos capacidade financeira para termos um jornal próprio. Não.
como diz, estão a pedir outras opiniões. Outras poderiam ser estas, não é? Poderiam ser estas, não é? Portanto, na positiva, em vez de criticar, portanto, construir uma coisa que pudesse, pois, com mais rapidez chegar à opinião pública. Por exemplo, há pouco tempo tentámos fazer uma manifestação, organizar uma manifestação em Bengala e ela foi impedida 2 vezes, não é? Portanto, num país democrático... E onde é que normalmente recorrem estes quando impedimentos não acontecem as existem. Isto é um instituições? obstáculo. Isto é um obstáculo que nos faz gastar tempo, recursos, dinheiros, que já é pouco, não é? E, portanto, está a ver que... Então, precisamos de ultrapassar isto, não é? Precisamos de ultrapassar esse estado e por isso é que eu digo, todos os partidos precisam de ser mais acutilantes ainda do que foram até agora e aproveitar agora as próximas eleições para, em unidade, conseguirmos efetivamente remover este grande obstáculo. Diz que os partidos já precisam ser mais acutilantes. Vamos agora entrar aqui para a questão da Frente Patriótica Unida, que hoje está com menos um membro. Estamos a falar do Para Já Servir Angola, menos um partido, no caso, Para Já Servir Angola. Como é que a Frente Patriótica recebeu esta notícia da saída do Para Já Servir Angola? Naturalmente, nós fizemos, as outras 2 lideranças, eu e o Adalberto Costa Júnior da UNITA, fizemos um comunicado e recebemos com pesar, não é? Porque o que nós pensamos é que a unidade é muito importante para remover não só os obstáculos do presente, mas para construir futuro, sobretudo. Não é? Nós não podemos construir um país se não tivermos uma diversidade de opiniões, não é? E então, nós hoje temos um problema grave no nosso país, em que nós consideramos que as eleições têm sido sempre fraudulentas e é preciso então... Como é que chegam a esta conclusão? Que as eleições têm sido sempre fraudulentas? Podemos ir por vários pontos de vista, não é, para chegar a esta conclusão, mas uma conclusão interessante é a capacidade matemática que o povo angolano tem demonstrado de retirar sempre 10% a uma força política. Repare, houve um ano, primeiro, em que fizemos eleições, esta força política teve 81%. Nas eleições seguintes, 71%. Depois, 61%. Estes números nas são últimas, suficientes para chegar à 51%. conclusão que as eleições são fraudulentas? Bom, estamos a falar para um auditório que é um auditório inteligente, não é? E que pode tirar conclusões que não faz parte das estatísticas de nenhum lado do mundo. De nenhum lado do mundo, com eleições democráticas, que o eleitorado tem esta capacidade matemática de retirar sempre 10% a uma força política. Mas há mais. Há mais. Vamos ver o seguinte. Em nossa opinião, há 2 situações muito claras neste país. Em primeiro lugar, o ambiente. Porque, sabe, eleições é competição. A competição precisa de um ambiente igual para todos. Não é? E nós não temos no nosso país este ambiente. Mas mais, as organizações que cuidam da organização, da contagem, da ratificação dos resultados são organizações que estão capturadas pelo sistema político, ou seja, têm a maioria do MPLA, do partido que está no poder, e normalmente recebem ordens para fazer o que querem, porque esses resultados, como vê, do nosso ponto de vista... Mas tem provas, já disse que está aqui a prova a matemática afirmar. é a estatística, não é? Dos 10%? A estatística, este resultado dos 10%, quer dizer, só pode ser designado, só pode ser, digamos, ditado, e não é propriamente um resultado que confere... De tal maneira que nós pensamos que ninguém, nenhuma força política conhece o seu verdadeiro peso eleitoral neste país, a avaliar pelos resultados que são contados pela CNE e validados pelo Tribunal Constitucional. Aliás, isto que estou a dizer assim, falei com a veneranda juíza do Tribunal e disse o mesmo, que ela fazia parte de uma organização que tinha este tipo de comportamento e que ninguém percebe porquê. Portanto, as eleições não têm sido boas e por isso é que é preciso congregação de forças, limitar o espaço da fraude. Porque nós estamos convencidos, por exemplo, que em 2022 a Frente Patriótica Unida venceu as eleições, não é?
vencer Mas, as eleições. Dr. Filomeno, E, portanto, quando fala em congregação de forças, olhando para a FPU, a situação da FPU demonstra esta congregação de força? Houve agora, como pesar nosso, a saída do Para Já Servir Angola. Enfraqueceu a Frente Agora, Patriótica Unida esta saída do Para Já Servir Angola? A procissão ainda vai no adro. Temos muito tempo ainda. Naturalmente que enfraquece sempre. O que é que mais pode acontecer? Enfraquece porque somos 3, sai um, enfraqueceu, naturalmente. Agora, nós estamos convencidos que a perspectiva que o Bloco Democrático tem trazido para a opinião pública, para o debate público, que é, nós estamos perante uma situação em que precisamos de uma unidade, não só dos partidos políticos nacionais que querem a mudança, mas também de toda a sociedade que se sente prejudicada com esta situação. Veja que há todo um conjunto de organizações não governamentais, associações, etc., que naturalmente se sentem prejudicadas pelo nosso poder político. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a Ordem dos Advogados de Angola, que quis promover um simples debate. Isto é o mais bonito que há em democracia. Recolher opiniões, conhecer a opinião das pessoas, para poder formular um projeto de lei. O que é que isso tem, nesta altura, a ver com a atual situação da FPU? Tem a ver com o facto de que também organizações da sociedade civil não conseguem, na sua plenitude, realizar os seus objetivos. Portanto, estamos todos nós com problemas. Estão o cidadão, estão as comunidades, estão as associações, estão os partidos políticos, não é só os partidos políticos. Mas para o caso da FPU, o que é que terá falhado? Não, porque a FPU não é uma falha. Porquê é que falhou? Com a saída do Para Já Servir Angola? O diálogo não chegou a este ponto. Para Já, portanto, explicou que quer caminhar sozinho, tem toda esta legitimidade e que por fora poderá fazer concertações com os outros partidos. O Para Já a Servir Angola, Dr. Filomeno, em entrevista à Rede Girassol há uma semana, disse que não abandonaram a FPU, mas sim foram corridos. Confirma esta informação? Não, todo o discurso que foi proferido pelo presidente do Para Já foi neste sentido. E que depois, logo depois da reação minha e do Adalberto, quase que houve um aqui-a-share desta posição. Mas se, naturalmente, o Para Já, o problema não pode ser um problema meramente de interpretação. Porque aqui, em primeiro lugar, há vontades, há objetivos. Eu penso que se tivermos todos o mesmo objetivo, que é a remoção do atual poder político e a construção de verdadeiras instituições democráticas que assegure todo um conjunto de condições que realizam os angolanos, todos aqueles que estão neste movimento vão se encontrar. E é isso que nós esperamos que aconteça. Portanto, não estamos, digamos, numa situação em que as coisas não poderão acontecer no futuro. Podem, sim, acontecer, conforme estamos aqui a desenhar. Mas o Para Já Servir Angola foi corrido ou não da FPU? Não foi corrido. O discurso do Para Já mostra que, repare, nós não temos nenhuma alusão à FPU, que é estranho, nas resoluções do Para Já. Uma única alusão. Depois temos um discurso que, quando fala da FPU, é de um ponto de vista... E já temos, no plano estratégico também do Para Já, que no dia 16 de junho será, digamos, dada a posse ao candidato do Para Já. Portanto, quando estamos numa coligação e quando queremos manter esta coligação, porque esta coligação está, digamos, até 2027, não é? Mas aquilo foi um discurso para o futuro. Já olharam alguns acordos... Já vamos olhar para esta questão, vamos fazer um curto intervalo, daqui a pouco nós voltamos com esta especial entrevista com o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que é o líder do Bloco Democrático. Até já. Tem dúvidas sobre a sua saúde? Quer aprender como prevenir doenças e conhecer os melhores tratamentos? A sua consulta particular começa agora.
Traremos informações úteis para você prevenir doenças, entender tratamentos e cuidar da sua saúde de maneira eficaz. Conheça especialistas que vão ajudar a responder às suas dúvidas e orientar sobre prevenção e como adotar hábitos saudáveis. Não perca o Obrigado, Doutor, o programa que traz o que a sua saúde precisa através da sua televisão. Esperamos por si na posição 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 na DSTV. Aguardo por si. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Vamos levar até si as melhores dicas sobre agricultura. Nós mostramos tudo o que o telespectador precisa de saber para crescer com o agronegócio. Cultivo de abacate ganha o interesse dos produtores. A criação de camarões em tanques. Pará do ar. Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Eu garanto para vocês, o programa está imperdível. Fique ligado ao nosso programa e descubra as soluções que fazem a diferença. Revista Rural, todos os sábados às 14 horas. Queria mais? Nós também. Estamos no canal 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 DSTV. Estamos de volta nesta especial entrevista. Hoje o nosso convidado é o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Doutor Filomeno, antes mesmo de irmos ao intervalo, eu coloquei uma questão sobre quais são os acordos que terão falhado na Frente Patriótica Unida. Não, a frente continua, não é? Portanto, há alguma coisa que a opinião pública talvez não conheça bem. Há dois acordos bilaterais, um entre a UNITA e o Prajá, e há entre a UNITA e o Bloco Democrático, e há uma proclamação entre os três sobre a Frente Patriótica. Houve um trabalho conjunto extraordinário com estruturas próprias para as eleições de 2022, e deu um fruto, que é o Grupo Parlamentar da UNITA, onde há deputados de todas das três forças políticas e há técnicos também dessas três forças políticas, e, portanto, faz-se um trabalho de reflexão conjunto, e o que aparece no Parlamento é já um resultado, digamos, desse trabalho conjunto, e também a dinâmica do grupo parlamentar, que cada vez mais consulta as bases. Mas falharam alguns acordos lavrados? A ver, se falharam alguns acordos lavrados, bom, com o Bloco Democrático nós tivemos o nosso acordo que vem sendo, no essencial, cumprido. O que é que está reservado para Abel Chivuco-Vuco com a sua saída da Frente Patriótica Unida? Bom, isto tem que perguntar ao Abel. Nós trabalhamos juntos e bem durante bastante tempo. Continuamos a ter, naturalmente, laços, não é? E, portanto, mas essa pergunta é mesmo para o Abel. E qual é o futuro da Frente Patriótica Unida daqui para frente? Poderá avançar para uma coligação? Sim, vamos ver o seguinte: o Bloco Democrático vai ter agora a sua convenção, a UNITA também vai ter em novembro, há forças políticas que não vou aqui revelar, mas que querem também fazer parte da Frente Patriótica Unida. Esses congressos vão definir, porque nos congressos há sempre, digamos, estratégias
estratégias eleitorais. Eu devo lembrar, nós não fazemos drama sobre isso. Não é? Vou lembrar que no seio do Bloco Democrático, no Congresso anterior, haviam 3 estratégias eleitorais. Não havia só uma da FPU, havia mais 2. E, portanto, a maioria decidiu por aí. Então, mas esta saída desestabilizou de alguma momento, forma a Frente Patriótica Unida? O Bloco Democrático, neste momento, está numa situação em que, pelas leis que temos neste momento, tem que concorrer nas próximas eleições, porque nós estamos convencidos que o Bloco Democrático é uma força incontornável para o desenvolvimento da democracia em Angola e que, por consequência, temos o nosso contributo a dar, não é? Diante do eleitorado tem esta força, são mais de 300 mil militantes. Se me deixar concluir, sim. Eu talvez me consiga fazer entender perante os telespectadores da TV Girassol. Vamos a isto, doutor, por favor. Portanto, nós concorremos coligados ou sozinhos. As 2 hipóteses que existem para se concorrer nas eleições em Angola, senão os partidos são extintos, de acordo com a lei atual. Que é uma má lei, diga-se de passagem. O Bloco tem força suficiente para concorrer de forma isolada? Tem, naturalmente que tem. Não tem um sistema favorável, porque sabe que o Tribunal Constitucional é que vê as candidaturas. E se tiver uma orientação para não deixar passar o Bloco Democrático não passa como outra força política qualquer, porque aqui há processos administrativos que não dependem do mercado político, mas que depende, digamos, como viu agora o próprio Prajá. Esta situação coloca o Bloco... Prajá, vamos dar este exemplo, o próprio Prajá demorou 4 anos, salvo erro, ou 6, para poder ser admitido e, portanto, toda a gente via que não havia outro motivo senão uma ordem para dizer este partido não é... Então, por aí, sente que para já servir Angola serviu a Frente Patriótica Unida para atingir os seus objetivos? Não me pronuncio sobre isso. Eu acho que fizemos uma boa coligação. Houve uma confluência de interesses e de valores do ponto de vista da frente, do ponto de vista do Bloco Democrático, que eu explico aqui, é que nós partimos da análise da situação política nacional, não do nosso interesse em particular, mas da situação política nacional que requer conjugação de esforços, como eu já lhe expliquei aqui há pouco tempo. Dr. Filomeno, sentimos que há uma causa política geral, não é? Que afeta o cidadão, não é? Que afeta o cidadão. E que, portanto, isto faz com que a gente ache que a estratégia é uma estratégia de unidade, não é? Portanto, aconteceu isto do nosso lado. E houve, efetivamente, um plano de fundo positivo, por exemplo, que não existia em 2017. Em 2017, o Dr. Abel Silva Fogo tinha saído muito recentemente da UNITA e, portanto, não havia ambiente. Mas em 2022 houve ambiente. Portanto, houve todo um conjunto de fatores, não é, que foram favoráveis. Agora, o que nós pensamos é que, se nos atermos à necessidade do povo angolano de mudança, se nos concentrarmos neste objetivo, eu estou convencido que vamos erguer uma frente para podermos dar a volta à situação que estamos com ela, que nos puseram com ela. Eu coloco uma questão ao doutor Filomeno. Quem os pôs nesta condição? 2 coisas. Como está aqui a afirmar a esta altura? 2 coisas. O clamor popular, não é? Veja, Angola, talvez a geração mais nova, não viveu assim este tempo da guerra, tempo de conflitos. Nós tivemos guerras fratricidas por partidos políticos. Repare, o povo estima quando os partidos se unem por uma causa, não é? Porque percebem... Como foi o caso da Frente Patriótica Unida? Percebem que o foco não está nos partidos, está na causa, está no povo, entende? Então, nós fomos de encontro a este fator. E isto é que foi o êxito da FPU. Mas com esta desintegração, não põe em causa aquilo que são os vossos objetivos, que é chegar ao poder? O que é preciso é a compreensão desta linha estratégica que é o que estou a definir. E que, portanto, repare, quer dizer,
não é porque morre uma andorinha que acaba a primavera. Isto está, em poucas palavras, dizer que a Frente Patriótica Unida vai continuar. Exatamente. Eu penso que é incontornável e é absolutamente indispensável para os objetivos que o povo angolano tem. Com a mesma força o objetivo de fazer a mudança, e criar, digamos, uma situação em que a gente possa construir verdadeiras instituições. Veja, por exemplo, Angola precisa de um pacto de regime. O MPLA está há 50 anos na governação. O MPLA foi incapaz de estabelecer um pacto de regime que desse estabilidade à vida das pessoas. Acha que as forças políticas estão... Terminamos a guerra, por exemplo, e continuamos com dúvidas porque não temos justiça social suficiente e que, portanto, pode haver a qualquer momento perturbação. Este pacto de regime, para ser feito, é preciso que haja neste momento congregação de forças para fazer a mudança e que depois se abra o espaço para que todos nós possamos discutir. Estão as outras forças políticas abertas para este pacto de regime? Eu penso que sim, a partir do momento em que, por exemplo, e o próprio MPLA também é parte deste pacto de regime, naturalmente, que ele não é capaz de promover. Não tem forças, é um partido que tem uma ideologia tipo de partido único, de concentração, pensa que é assim uma espécie de dono de Angola e portanto não tem esta disponibilidade mental. E qual é a ideologia do Bloco Não tem Democrático? essa disponibilidade mental. Agora, nós temos esta disponibilidade mental, porque isto é absolutamente necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Neste país existe uma estratégia de longo prazo 2025. São 25 anos, certo? Foi feito 25 anos. Agora 50. É a segunda parte da estratégia de 25 anos. Acha que um partido sozinho, durante 25 anos, vai governar? Não acha que isto tem objetivos de longo prazo e que precisa de um pacto de regime em que todos nós estamos de acordo em certas coisas para que possamos estabilizar o nosso país? E por isso que esta mudança é indispensável. E naturalmente o MPLA não pode estar fora deste pacto de regime. Este pacto de regime, aliás, o que nós oferecemos imediatamente do MPLA é a democratização do país. A democracia não é contra as pessoas. A democracia integra, é inclusiva, não é? E sendo assim, os militantes do MPLA, naturalmente, que vão se sentir também integrados nesta democracia. Agora, aqueles que pensam que o país é deles, que têm que ter todos os privilégios, que todas as oportunidades têm que ser para eles, não podem ser para os outros, não estão em condições de promover este pacto de regime, que é indispensável para Angola. Doutora Filomeno, como é que o partido se está a preparar para os próximos desafios? Esta convenção é importante, porque esta convenção vai, digamos, definir a orientação política, quer para os 4 anos. E, em primeiro lugar, a orientação estratégica até 2027, porque depois pode existir um novo quadro, não é? E então, do ponto de vista estratégico, o Bloco Democrático vai apresentar o seu programa de governo, naturalmente que entrando por uma coligação vamos depois encontrar o programa comum, não é? Que representa, digamos, as nossas vontades, mas mesmo assim o Bloco Democrático pensa que nós temos graves problemas em Angola. Que problemas são estes? Nós tivemos um retrocesso civilizacional muito grande no nosso país quando nós verificamos que uma grande maioria dos nossos cidadãos não tem água em casa, não tem energia em casa, uma percentagem mínima tem acesso à água potável. Quando nós verificamos que temos doenças do século XIX ainda, digamos, no nosso país, nós estamos perante um grande retrocesso. Quais são as soluções para estes problemas que acaba de elencar? É por isso que fácil apontar o dedo? Não é fácil. Não é fácil apontar o dedo. Nem todos neste país têm coragem de apontar o dedo.
Nem todos nestes países têm coragem de olhar para os problemas, francamente, porque têm medo de represálias, por exemplo. Nós ainda temos esse problema, não é? Que torna a democracia uma coisa muito pequenina, que Mas está aqui o Dr. Filomeno a apresentar os problemas. Já passou por alguma represália? Por muitas. Pode mencionar aqui algumas? Posso. Olha, em 2012... por estar a usar o direito de conversar com os meus concidadãos, quando tinha sido promovido uma manifestação, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, não é? De parte de quem? É uma acusação grave. É grave, sim. É grave. A PGR tem lá a minha queixa desta agora, mas não é prioritária. Como vê que eu, como cidadão, não consigo ver nos órgãos de justiça a defesa, digamos, dos meus interesses, não é? E isto é mais uma razão de fundo deste pacto de regime. Nós temos que chegar à conclusão que o Poder Judicial, o Poder Executivo, o Legislativo, têm mesmo que estar separados. Não pode ser a dica do chefe para orientar estes poderes, não é? Portanto, este pacto é mesmo importante. Há questões estruturais que nós temos que resolver e também há questões do dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo do Pacto de Regime. Orçamento Geral do Estado. Nós temos que combinar entre partidos políticos e sociedade qual é a percentagem para a educação, qual é a percentagem para a saúde, qual é a percentagem para a agricultura, independentemente do partido político que lá esteja. Porque o Pacto de Regime temos que acabar com a pobreza, nós temos que promover a educação, não é? Que é um grande elevador social, e sem educação não vamos a lado nenhum. E, portanto, repare, não é um mero problema de política económica ou de política governamental, em que um partido possa fazer... Não, qualquer partido que lá esteja... não é? Tem que obedecer isto. Isto é que é um pacto de regime. Vamos olhar agora para os próximos desafios. Há instantes perguntei como é que o Bloco Democrático está a preparar-se para os próximos desafios. Exatamente, vamos olhar para... uma delas são as eleições de 2017, em que o Bloco deverá... 2027, em que o Bloco deverá concorrer ou coligado ou de forma isolada. Esta situação coloca o partido numa situação complicada? Não. Ao jogo democrático, e o Bloco Democrático é um partido que se legalizou para entrar neste jogo democrático. Agora nós percebemos que há efetivamente dificuldades, porque estamos num regime autocrático e o grande problema é a travessia que temos que fazer do regime autocrático para um regime democrático. E é por isso que falamos da necessidade de congregação de forças. E qual vai ser a estratégia para conquistar o eleitorado em 2027? É isso. O Bloco Democrático agora com esta convenção, como estava a explicar, vai apurar a sua organização para estar mais capaz nas lutas com as comunidades, nas lutas dos cidadãos, poder alavancar e poder empoderar o mais possível e dar esta perspectiva estratégica que nós temos, não é? De estarmos todos unidos para vencermos esta grande barreira. O Bloco Democrático é o elo mais fraco da Frente Patriótica Unida? O que é que significa elo mais fraco? Um partido com menos força? O que é menos força? Tem menos ideias? Ou menos militantes? Pensa menos que os outros? Não, o Bloco Democrático é modesto para dizer que tem que dar... Mas está numa situação mais complicada em relação aos outros partidos. Tem que dar os... Porquê? Nesta altura deverá concorrer de forma isolada, diferente das últimas duas eleições, se não eleger deputados extintos. Em 2027 deverá concorrer de forma isolada, mas nas eleições passadas concorreu atrelado, coligado, não coligado, mas sim ligado à Frente Patriótica Unida, e nas eleições de 2017 com a Casa CI. Não se concorre atrelado a uma frente, é-se parte de uma frente, não Obrigada, é? O Bloco doutor. Democrático é parte desta frente, não é? E cada um nesta frente dá aquilo que pode. E portanto, numa frente, a frente não é um cavaleiro montado num cavalo que vão para o mesmo sítio.
entende? A frente é a conjugação de esforços e todos nós conjugamos os nossos esforços em inteligência, em ideias, em definição de estratégias, em força, não é? Em força, em militantes. O Bloco Democrático, por exemplo, na frente de 2022 ofereceu muitos militantes para fiscais, não é? E portanto, isto, cada um dá o que tem. Isto é que é, digamos, a frente, não é? O importante é o objetivo conjunto. É possível perspectivar o ano 2027? É possível perspectivar? É possível. O que é que poderemos ter em 2027? Em 2027 nós estamos a viver uma situação em que o Bloco Democrático está livre para desempenhar a sua atividade, em que o povo se começa a sentir como cidadão, não é? Em que as estruturas de oportunidades estão abertas, em que é um campo, digamos, de discussão para um bom pacto social, por exemplo, em que temos as condições para fazer uma revisão constitucional que é importante e antes desta revisão constitucional que haja um grande debate de várias sensibilidades. Finalmente, nós no passado éramos reinados e depois configurou-se esse espaço Angola. Então nós temos que ouvir todos, nós temos que saber o que queremos da nossa configuração futura. Portanto, nós em 2017 estamos a visualizar 2017 como o ponto de partida, 2027 como o ponto de partida para uma nova era. Então, o Bloco Democrático, pensando que isto vai acontecer em 2027... Está bem financeiramente o Bloco Democrático? Está mal. O que é que falta? Está muito mal financeiramente. É um dos problemas que o Bloco Democrático tem e que dificulta um pouco, digamos, a sua expansão. Está a ver? Nós temos um país muito difícil, não é? Um país que não tem meios de comunicação social baratos. Meios de comunicação, de transportação baratos. Um país que não tem hotel, digamos, baratos. Um país em que grande parte da população tem maus rendimentos e que muitas pessoas que querem lutar, não é? Estão até desempregadas ou têm rendimentos mínimos e depois temos um país com um empresariado e pessoas que têm algumas posses com medo. Tem medo, Iracema tem medo. As eleições requerem uma logística muito grande. Como é que o Bloco Democrático está a pensar sobre esta questão para este grande desafio que se avizinha? Está a dar a entender aos telespectadores que o Bloco Democrático é um partido estoico, que apesar da falta de meios está aqui. Já foi um partido que não teve assento parlamentar, por exemplo, mas lutou, mas não é? Na prática, como é que se vai concretizar? Em 2011, vamos sim, se nós até hoje concretizamos, porque é que não devemos concretizar naquilo que nos falta, não é? Vamos lutar por isso. Estamos convencidos que também vai haver melhor compreensão da opinião pública em relação ao Bloco Democrático. Porque grão a grão, conclua lá este ditado. Se enche o papo. Já para terminar, rapidamente, Dr. Filomeno, qual é a avaliação que faz do panorama político nacional? Bom, digamos que nós temos, como disse, ainda não temos a democracia implementada neste país e isto não nos ajuda a desenvolver, não é? Não nos ajuda a desenvolver e estamos com uma situação económica que não é boa, nós não conseguimos diversificar até hoje a nossa economia e, portanto, criar mais oportunidades, não é? Estamos num país em que as instituições não são verdadeiramente independentes, em que o cidadão não se sente, digamos, à vontade perante os órgãos de justiça, poder ir buscar justiça para os problemas que tem. Portanto, não é uma situação boa, porque ainda temos um país com muita corrupção e que não é possível um combate efetivo, digamos, a esta corrupção. Não há um controlo do Estado pelos cidadãos, precisamos disso, e, portanto, estamos num país com muito descontentamento. Estamos num país com muito
muito descontentamento, e este descontentamento pode degenerar para situações que nós não queremos. E é por isso que nós estamos a fazer um esforço, em primeiro lugar, para que haja uma mudança, digamos, de comportamento das entidades do Executivo, sobretudo, uma mudança de comportamento, em primeiro lugar nas leis, e nós estamos a ver que as leis que neste momento estão a ser propostas para o pleito eleitoral são leis regressivas, não é? Que não permitem a transparência desse processo. Felizmente, estamos a sentir que temos uma sociedade civil ativa que, inclusive, está a apresentar projetos de lei. Imagina, não é? Interessantíssimo esse aspecto. Toda a gente quer uma coisa diferente, a um nível de consciência também diferente neste país. Portanto, isto são os aspectos positivos, não é? Que nós pensamos que são os pilares, digamos, da mudança que vamos ter em Angola em 2027. Mas não vai ser fácil. Muito bem. Ir a Selma vai ser um parto um pouco difícil, em que vai ser preciso uma etapa de legitimar efetivamente a vontade popular, e depois vai haver aqui eventualmente uma pressão para que as coisas aconteçam, que haja, digamos, a compatibilidade entre as questões de facto e as questões de iure. Muito bem. Muito obrigada, doutora Filomeno Vieira Lopes, é o líder do Bloco Democrático. Obrigada por ter estado aqui no especial entrevista da Rede Girassol. Prazer grande que a Rede Girassol continue a ouvir lideranças políticas. Com isso está a dar um contributo muito grande para a democratização do país. Sem pluralismo de informação, sem que todos tenhamos voz, não há democracia. E, portanto, parabéns. Muito obrigada. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Tudo dito, tudo contado. Nós voltamos em outra oportunidade. Boa noite. E aqui estamos nós, diante de uma instituição onde as pessoas clamam por justiça, clamam por muita coisa e não se faz. Vamos mostrar-vos as nuances, vamos mostrar-vos tudo